O que separa a dor da vitória? A escolha de continuar. Aqui contamos histórias de quem decidiu não parar e alcançou sucesso e autoridade. Este é o Poder SA. Começando o Poder SA, mais um episódio do Sucesso e Autoridade. O programa de hoje está diferente, porque a partir de hoje a Mônica Marra começa a apresentar o programa comigo. E quem é Mônica Marra? Mônica é atriz, diretora, administradora. É mais fácil perguntar para ela o que ela não faz. E aí, Mônica, tudo bem? Tudo bom, Wander? Eu sou muito grata de estar aqui hoje estreando o Poder SA. Pretendo agregar muita experiência, o meu toque feminino e fazer uma parceria grande que, assim, com o Wander foi uma daquelas raras parcerias que a gente tem na vida, profissionais, e que tem tudo para dar andamento. A gente tem trabalhado bastante nesse projeto e estou muito feliz de estar aqui hoje. Mônica Marra, prazer. Sou atriz, modelo profissional, diretora de audiovisual, diretora de fotografia, influencer digital, administradora de empresas, e o currículo é extenso. Sou uma curiosa de estudos não convencionais, e isso foi um aporte importante para a nossa união nesse projeto. Mônica, para a gente começar, precisa começar a pagar o pedágio, então. Ui. A sua estreia no Poder SA, eu gostaria que você apresentasse as nossas convidadas, que hoje o programa está todo feminino. Eu estou sobrando aqui. Então, para minha estreia, nada melhor do que ter 2 mulheres, 2 potências, tanto em personalidade quanto em profissionalismo. Minha amiga arianíssima Flávia Paz, jornalista, redatora, ela vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre ela, e dispensa apresentações Ivana Bach, mais apresentadora, jornalista, empreendedora, e ela esteve ativa em várias vertentes. E eu estou muito feliz e grata por vocês estarem aqui. Ivana, você sabe que eu sou sua fã desde os tempos de Orkut. Faz Nó muito tempo eu isso. fazia parte de uma Sim, a nossa comunidade fazia parte de uma comunidade fãs de Ivana Bach. jura? Você lembra disso? Ai, eu Não é. não lembro, perdão. Mas antes da gente dar continuidade, eu agradeço a nossa parceria, mas eu queria também apresentar Wander, que é jornalista, produtor, redator, apresentador e radialista. Se você ainda não conhece ele, você já escutou a voz dele em todas as rádios de sucesso. Wander, Um pouquinho de coisa, bastante coisa, né? essa voz imponente. Aqui em Sorocaba ainda fez. Aqui em Sorocaba, as rádios ainda não descobriram, não, mas está tudo certo. Mas estamos startando muito bem com o Poder SA. Muito bem, sociedade, alternativa, sucesso, autoridade. A gente começa o nosso trabalho de hoje, então, com a Flávia e com a Ivana, certo? E nós vamos falar do poder da comunicação, do poder da conexão, né? Do poder do jornalismo, do poder das Pessoal, mulheres, poder pessoal, ok? Ivana, fala um pouquinho de você. Agora eu quero ouvir você, quero ouvir a tua voz. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês, ainda mais na estreia de Mônica, né? Depois desse currículo que vocês apresentaram aqui, só poderia ser o quê? Uma mulher poderosa, né? Uma mulher sem barreiras, sem como a barreiras. como todas nós devemos ser, né? Com certeza. Obrigada pelo convite, uma honra estar com vocês. Vocês falaram um pouquinho, né? Jornalista, comunicadora, não consigo fazer nada além do que esteja relacionado à comunicação. Tudo que eu faço tem a ver com minha voz, minha imagem e com meus Poder da pensamentos, voz. né? O poder da voz e o meu conhecimento, né? Meu conhecimento. Durante 14 anos eu fiquei à frente do principal telejornal aqui da região, Tem Notícias, mas já faz 13 que eu não trabalho mais com jornalismo diário, mas nunca deixei de trabalhar com comunicação. Estou sempre me reinventando. A sua imagem ficou muito vinculada, né, ao telejornal. Sim, Muitos te conhecem através do telejornal. sim. E é incrível porque eu tinha certeza que quando eu deixasse de apresentar o telejornal, em um ano as pessoas não iam mais me reconhecer. E 13 anos depois, olha,
praticamente todos os dias eu encontro alguém que lembra de mim, e às vezes pessoas muito jovens, eh, que me assistiu quando criança, adolescente. Fico muito feliz, porque mostra que foi um trabalho que marcou. É, você deixou um legado Deixei um com legado o seu e nome. eu fico muito feliz com isso. Bom, no jornalismo a gente trabalha muito com credibilidade, né? E falando em credibilidade, como se constrói esse poder? Porque credibilidade é tudo, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Esse é o meu lema, sabe. Eu acho que isso vem da sua essência, tá. Vem da essência, você ser uma pessoa de verdade, e uma pessoa transparente, uma pessoa que constrói isso, porque muitas vezes a gente vê pessoas e empresas, porque empresas são feitas de pessoas. Sim. E você constrói uma narrativa, uma persona, o público-alvo, quem você quer atingir, o que você quer construir, o que você quer vender. E isso não é de verdade. E não dura para sempre. Não dura, dura 3 meses e depois não tem Não a tem, não estrutura, se não se sustenta. sustenta. Então, antes de tudo isso ser muito difundido, do novo marketing 4.0, 5.0, antes mesmo de tudo isso estar em voga, era uma questão muito orgânica minha. Eu sempre fui assim, né. Eu acho que pela minha criação, né, descendente de alemão e italiano. Personalidades fortes. Personalidades fortes. Eu sou do sul. A minha mãe é uma pessoa, assim, extremamente correta, sabe, aquela pessoa se falar que é A, ela vai fazer, se ela prometer que ela vai entregar, ela entrega. Então eu fui criada nesse ambiente. Então para mim isso tudo é muito natural. E eh, fui trabalhar com o jornalismo e numa época que o jornalismo era diferente, né, uma época que não existia rede social. Porque hoje todo mundo se acha um comunicador, todo mundo Sim, pode ser comunicador e influenciador. Legal, mas eu fiz faculdade, a tem gente que ter um sabe embasamento. as noções éticas da profissão, principalmente. As noções éticas da verdade, do comprometimento com a verdade, de ouvir todos os lados, né, de todas as questões, de apurar os fatos, de buscar as fontes. Então, assim, para nós, a nossa geração, a minha profissão, se eu estou aqui na rede social, eu leio uma notícia, Qual a fonte? eu já desconfio. Opa, eu nunca ouvi falar nesse site, eu nunca ouvi falar nesse Instagram. Eu já vou nos grandes, na imprensa. Opa, deixa eu ver aqui se essa notícia é verdadeira. Então, porém, é da nossa geração. Agora, as crianças, os adolescentes estão vindo aí, as pessoas não leem mais jornal, não leem mais revista, não escutam rádio, não veem televisão, se informam pelas redes sociais aí. Então, o que que a gente vê? Propagação da fake news. E muita gente faz para ter engajamento. Inventa uma Engajamento notícia midiática para ter engajamento rápido, rápido, e aí a gente está vivendo essa sociedade meio complicada, né? A conturbado. gente fala muito sobre isso aí, sobre jornalismo, vamos falar bastante, mas agora eu quero ouvir a Flávia Paz, quero que você fale um pouquinho de você, jornalista também, Pra tradutora. Mariana, com acidente em Ares, falar pouquinho é um obstáculo, mas vamos Não, lá, a gente sabe que a gente precisa ser preciso e sucinto quando fique à necessário. vontade, você está em casa, viu? Sou Flávia Paes da Silva, formada em tradução e interpretação pela Unimep, lá em Piracicaba, e atuo como jornalista freelancer. Mas antes de tudo, como o Poder SA, nada mais poderoso que honrar nossas raízes. Então eu me apresento sempre assim, eu sou brasileira de nação, paulista de localização, laranjalense de concepção, votorantinense de adoção e sorocabana de consideração. Eu sou 5 em 1. Então, assim, eu honro muito as minhas raízes, de onde eu sou, para onde eu sei para onde eu quero ir. Então, acredito que isso também esteja alinhado com o poder. Também tenho teatro, videomaker e foto pela Oficina Cultural Grande Otelo, aulas ministradas na Secretaria Cultural em Tietê. Então, esse meu lado artístico, ele também é muito plausível e o que me contribuiu porque eu tenho algum tipo de facilidade de comunicação, algum tipo de
de colocação nesse mercado do audiovisual, de, de podcasts, por que não, né? Afinal, estamos aqui, não é mesmo? Que é E um é projeto um também em projeto, voga seu. exatamente. Ah, é? Sim, Teremos aí? Tá no forno aí sim, alguma coisa? Tem no tô trabalhando forninho. nele. Bacana, A gente vai, eu, se Deus quiser, conseguirei colocar não esse acho. projeto no ar até o final do ano, mais tardar no começo do próximo, e acredito que o poder é isso. O poder é Arianas no saber de poder. onde somos Bom, já que você está e falando de queremos ir Ariane, para onde queremos ir. já que você está falando de Ariana, então de Ariana para Ariana, comece com a Flávia, então. Então vamos lá, Flávia. Buscando pela premissa que as mulheres são mais sentimentais, emocionais, o que que você acha de usar o autocontrole emocional nas estratégias de negociações? Primeiramente, nós, nós falamos agora há pouco com a Ivana a respeito de credibilidade. Credibilidade tem a ligação com saber sobre o que está em jogo, sobre o que você está fazendo, sobre o que você está vendendo. Nós nos vendemos o tempo todo. Então, eu acredito que a promoção das mulheres nos meios de comunicação, nos meios de trabalho, essa força desse autocuidado, nós chegamos aqui, tivemos esse prévio papo, embora assim, nos bastidores, né, que eu gostaria de trazer aqui para a mesa é justamente isso. Esse tom, ninguém faz nada sozinho. Eu sempre lembro dessa citação do saudoso Tuta, que infelizmente nos deixou esse ano, foi um dos grandes da Jovem Pan, por exemplo, que ele, Vai. ninguém faz nada sozinho. Então, assim, é, numa tentativa dessa divisão, daí a gente vem, é uma abordagem um pouco mais ampla e assim, nós levaríamos pelo menos uns 3 podcasts para isso. Uma tentativa de dividir muito homem e mulher, eu acredito que acaba se delimitando as funções e a ideia não é essa, a ideia é que nós possamos imprimir essa sensibilidade, possamos imprimir esse cuidado e tudo mais, de que maneira a gente consegue imprimir, fazendo o que os homens não conseguem fazer não é por falta de vontade, porque há atribuições que não são necessariamente masculinas. Não tem problema nenhum a gente ter um cuidado um pouco mais delicado com a equipe de vendas, por exemplo. Esse é o poder feminino. Fala-se muito em rede de apoio. Então, eu acredito que essa delicadeza que a mulher tem, que esse tato que nós temos, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser bem quisto, bem visto. Então, eu acredito que essa força de trabalho da mulher, esse olhar da mulher, tem sido cada vez mais importante em todas as relações de trabalho, o que vai, consequentemente, gerar em poder, credibilidade, autoconfiança e firmeza, essa estrutura, porque todos os projetos possam ser levados melhor adiante. Eu, com certeza, precisarei de alguma força do outro lado também, mas o meu projeto, o nosso projeto, enfim, tem esse olhar para trazer justamente essa visão, tentar imprimir essa visão em outros aspectos também. Usando esse gancho seu, a gente tem muito em pauta o feminismo, e mas eu vejo uma vertente um pouco distorcida, que onde a mulher não pode ser feminina para estar no poder. E ao contrário, é justamente o que você estava falando, que a Exato. gente leva o nosso toque feminino e a gente consegue sim colocar as nossas ideias, o nosso poder e sem invadir o espaço masculino. Ah, Eu penso que a gente pode agregar, e somos tantas mulheres que não esperamos as oportunidades acontecerem, a gente vai dar o primeiro passo. E a gente faz a mudança na nossa vida, na vida da sociedade, dando o primeiro passo. aproveitando, eu gosto de trazer uma citação do psicólogo clínico Jordan Peterson, que é um dos exponentes hoje dentro dessa área do conhecer mais aprofundadamente o ser humano, que é as mulheres não foram feitas para fazer tudo o que os homens podem fazer, elas foram feitas para fazer o que os homens não podem fazer. Sim. E nessa briga de quem pode mais,
quem pode menos, as mulheres estão perdendo o que há de mais belo nelas, a singularidade. Deixa eu dar uma informação, então, possivelmente vocês conheçam. Simone de Beauvoir escreveu um livro em 1949 chamado Segundo Sexo, Sim. que fala exatamente o que você está falando, né, que a mulher está perdendo alguns, na verdade, ela já estava mais do que perdida naquela época, né? Praticamente a mulher não existia, vamos dizer assim, né, do ponto de vista social, né? Ela era um ser apenas para procriar, né? Era segundo plano. Mudou muita coisa de lá para cá, ou Silvana? Sim, temos que sempre celebrar as conquistas. Mudou, sim, total. Mas Mas estamos no temos processo. o Eu, mas, né? e eu acho assim, são questões muito culturais. Tem muitas questões culturais aí que nós, mulheres, dentro da nossa criação, propagamos. Eu nunca fiquei, sabe, eu fui trilhando a minha carreira, a minha vida, nunca me comparando com homem, sabe? Eu fui fazendo sem pensar. Vamos lá, eu era uma âncora e tinha um âncora homem. Eu nunca me preocupei se ele ganhava mais que eu ou não. Nunca fui pesquisar se ele ganhava mais. Eu fazia o meu trabalho e fazia. A gente sabe que os números não mentem, que os homens em posição de liderança ganham sim mais que mulheres, que nós temos que reivindicar, sim. Mas eu nunca coloquei isso como uma questão. Então, eu fazia o meu trabalho e fui levando a E foi vida. ganhando destaque com o seu O meu trabalho mesmo. trabalho, né? Mas assim, não estou dizendo que as pessoas, que as outras mulheres devam ser como eu. Eu sempre fui vivendo a vida, Fui sabe? fazendo o seu. Fui fazendo o meu e fui construindo a minha trajetória, né? Agora, o que eu penso assim, nós mulheres precisamos nos unir, nos fortalecer, porque existe muita competição entre mulheres. Sim, Existe, principalmente entre mulheres. principalmente. Eu tenho um filho homem e tenho uma filha mulher. E eu vejo a diferença dos homens com as mulheres, as singularidades. Sempre que eu chamo os amigos do meu filho em casa, sabe assim, são questões simples. Nunca tive um problema, briguinha, tia. O homem é um pensamento muito linear. A mulher sempre tem as Mas pragmático, singularidades. não é não? Pragmática. Então, assim, quando você chama as meninas, sempre, tia, sempre tem uma intriguinha, uma coisinha. E eu acho que a gente são características e nós temos que lidar assim para simplificar mais, né? Não dá muita vazão a isso. Então, quando eu tenho um grupo chamado Força que Conecta, uma rede de apoio ao empreendedorismo feminino. Eu e Silvana Queiroz, a gente tem esse grupo há 6 anos aqui em Sorocaba. Nós fazemos basicamente encontros. Encontros de networking que a gente busca promover novas conexões. A gente destaca muito isso, que a gente precisa apoiar outras mulheres. Então, quando a gente faz esse encontro, ali tem várias dentistas, várias advogadas, várias jornalistas. Aí eu penso assim: mas tem outra dentista ali, eu não vou. Não, você é você, ela é ela. Tem espaço para todos no mercado. Não tem que haver competição. Então a gente prega muito isso. Não tem que haver competição. Mas é um pensamento muito simplista, muito poliana. Não, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar isso. Quando eu vejo uma outra jornalista divulgando o trabalho dela, falei, que legal, deixa eu ver o que que ela faz de diferente que eu não faço, para a gente tentar trabalhar juntas. Acaba gerando uma inspiração de uma para outra. Inspirar. E para mim isso é muito verdadeiro, entendeu? Então eu sempre veio de mim isso, de não ficar competindo, de ter inveja do trabalho da outra, porque com rede social hoje isso flora muito. Muito. Ai, mas ela tá postando, olha quantos trabalhos ela tá fazendo, quantas entrevistas ela tá dando. Legal, que bom para ela, mas nem tudo que a gente vê na rede social é verdade. E somos julgados muitas vezes por fatos que não existem, depende de como entra, essa informação para a pessoa. Diz muito mais sobre quem está, retransmitindo aquilo com uma inveja do seu trabalho, do Sim, que você em si. diz E mais sobre a pessoa. a gente tem que ter uma mentalidade muito aberta e poder separar isso das nossas conexões pessoais, da nossa vida pessoal, do que o que acontece nas redes sociais. E assim,
tem que ter muita maturidade, né? Aquela primeira pergunta lá da questão da mulher, do autoconhecimento. A mulher tem essa coisa do acolher, tem essa característica de cuidar, do acolher. Por isso tem esses destaques, né, num grupo, nas empresas. A gente precisa respeitar as características de cada um. Sem essa disputa, a mulher é melhor que o homem é melhor que a mulher. Existe o papel de cada um. E É se o a gente complemento. complemento, né, nas equipes, nos times, quanto mais diverso for um time, um grupo, melhor. Mas você precisa ter um líder que consiga enxergar a característica de cada um e respeitar o papel e dar função e respeitar aquela característica de cada um. Isso é difícil, a gente vê isso muito na teoria, é tudo muito lindo. Mas na prática, Na prática, é muito complicado. Prática, acredito que tem a ver com a questão de colocar, de como você se coloca, né? Especialmente, aproveitando o gancho, se eu tiver essa por oportunidade, favor. de só complementar com relação à minha jornada e o que me trouxe até aqui. Ela falou em time, eu consequentemente lembrei que dentre os meus trabalhos, eu sempre transitei muito tranquilamente em dois ambientes que são tidos muito como masculinizados. Dentro do segmento música, mais voltado ao público rock and roll e tudo mais, e isso me trouxe até aqui também, me deixando, me dando a oportunidade de publicar, inclusive no Estadão, a respeito disso, e dentro do futebol. Então, assim, por conta de saber quem eu sou, de onde eu sou, para onde eu quero ir, eu sempre consegui transitar muito tranquilamente nesses ambientes. Eu já pude promover encontros de jogadores de futebol, não apenas, e quando a gente sai do nosso clubismo, vamos colocar assim, a gente consegue transitar ainda melhor. Consegui promover encontros não apenas do meu time, mas de outros, em Laranjal Paulista, Tietê, Serquilho e tudo mais, contribuir com esse mercado, tenho amizade com jogadores até hoje e tenho estreitamento com revistas do segmento rock and roll, não apenas no ambiente digital, mas como físico. No digital, mais o portal Whiplash e como físico, a Road Crew, o estreitamento com essa equipe toda. Então, assim, quando a gente se dá o respeito e quando a gente faz o nosso, sem buscar necessariamente competição e sabe o que está fazendo, a gente atrai esse olhar, a gente conquista o nosso espaço. É um ambiente E totalmente esse, e masculino. esse, Falando, e esse tom que a gente consegue imprimir no trabalho, porque faça bem ou faça mal, tem sempre alguém vendo, bom, eu vou quebrar não teu é? raciocínio aqui, mas falando Esteja à de vontade. rock and roll, agora eu quero ver você então, hein? Eu vou fazer Ai, um teste de fogo com você. ai, ai, ai. Neil Peart, Kate Moon ou John Bonham? Kate Moon. Em caso de Kate Moon, quebra o copo. Até uma citação que a gente brinca, inclusive aproveitando, mandar um grande abraço para um amigo meu amicíssimo chamado Leandro Brandão. Nós somos fãzaços de Kate Moon. Então, o Newport é maravilhoso, participou de competições de bateria e tanto foi proibido de participar delas porque ele sempre vencia, não é mesmo? Kate Moon é mais selvagem, mais visceral, mais, Mas e John Bonham? não é? E o John Bonham já é mais aquele equilíbrio entre os dois, É. né? John Bonham, baterista do Led Zeppelin. Kate Moon, baterista do The Who. E Neil Peart, Rush. baterista do Rush. Os três, infelizmente, não estão. Infelizmente não estão mais entre nós, a não ser sua obra que é eterna. Kate Moon e John Bonham morreram praticamente da mesma, pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo, misericórdia, esqueci. E jovens, né? Cadê Super eles? jovens. Ai, passaram mal. Já Neil Peart morreu O recentemente. meu artista favorito da vida morreu aí há poucos dias, o John Michael Ozzy Osbourne. É É, o meu artista favorito de sempre para sempre, infelizmente me deixou aí a há gente, poucos dias. a gente saiu um pouco da nossa rota aí, porque tem que falar um pouquinho do rock É and roll, gostoso né? complementar. É, mas Agora, não me agora, pergunte o meu time do coração, porque ultimamente está complicado falar a respeito dele. então tá. Agora, a Ivana falou há pouco aí, né, que a vida real é bastante diferente da vida da rede social. Uma das 48 leis do poder
que é um livro fantástico, diz o seguinte, que você deve dar a vida, você deve fazer de tudo para parecer maior do que você é. E a mídia social, ela complementa bastante isso aí. O que que você acha dessa lei do poder aí, que muitos criticam e outros abraçam e agarram como se fosse o meio de vida? Aliás, vocês duas podem complementar esse raciocínio. É, o mundo espera isso, né? As pessoas sempre esperam isso, esperam. E as redes sociais estão provando isso. Você não quer ver histórias de fracasso na rede social. Você quer, pode até ter, né? Para conectar o storytelling, você vem, você conta uma situação de dificuldade, mas como você deu a volta Superou. por cima, como você superou, né? Jornada do herói, tudo isso. É isso que as pessoas querem, porque é gratificante, porque inspira a gente. Poxa vida, a pessoa conseguiu superar, eu também posso. Mas aí a gente vê o outro lado do superficial, do artificial, das mentiras, das pessoas não serem de verdade. A gente vê muito isso, muito. Eu defendo que a verdade converte. Você tem que ser de verdade e mostrar a sua verdade. E aí, quando você vê pessoas, empresas, influenciadores que crescem tanto no mundo digital, pessoas que têm uma influência, pessoas que mostram o seu dia a dia, as suas dificuldades, como superou aquilo, com bom humor, que a gente sabe que o humor conecta muito. Então, acho sim que a sociedade espera isso, que você mostre sempre mais do que você é. E aí a gente vê as pessoas ostentando o tempo inteiro, É, Sendo é, maiores do que são. sendo maiores sim, do a que gente, a são. gente tem que ter esse equilíbrio do pessoal. É lógico que está todo mundo esperando uma vida perfeita nas redes sociais. Mas eu tive uma experiência que acabei compartilhando um determinado momento da minha vida de histórias mais delicadas, e eu não consegui ter dimensão disso, como isso tem influenciado pessoas, que as reviravoltas que a vida tem me dado, como isso influencia para as pessoas falarem para mim: "Não pare, porque eu me inspiro em você". E esse tipo de devolutiva já chegou a vir de pessoas que eu não conhecia. Sim. Então, ao mesmo jeito que você coloca, a gente tem que ter esse equilíbrio, sempre colocar mais do melhor, da inspiração, mas a nossa história pessoal, a gente ter, a oportunidade de compartilhar também, influencia na no que as pessoas, estão levando para sua vida. Falar: "Isso daqui tem uma conexão comigo". Gente conecta com gente, né? Então, uma vida perfeita, quando você compartilha, seja a rede que você utiliza ou não, porque hoje nós é rede social, mas uma conversa é uma rede social, só que não digital, né? Então as pessoas, querem ouvir, querem, a sua história, muitas vezes, no passado eu achava assim: "Ai, se eu contar a minha história, às vezes eu vou me vitimizar, vai ter vitimismo", mas não, a partir do momento que eu Não, comecei a contar, você tira uma máscara e as tira uma pessoas te máscara. enxergam na É, sua essência. porque as pessoas pensam assim: "Ah, uma apresentadora de televisão Vida perfeita. vida perfeita, Glamour. glamour, veio de uma". A gente cria estereótipos, né? Veio de determinada família, determinada condição social, determinada condição econômica, e não é bem assim, né? E não vê as dores e as Não delícias, vê. né, da sua trajetória. Flávio, eu quero ver você. Eu acredito que nenhum império da hipocrisia pode sobreviver por muito tempo. Então, quem é de verdade vai estar sempre firme ali. Mas por que que eu... Pode continuar. Então, a gente vê aí recentemente as matérias de verdadeiros impérios ruindo por conta disso, porque as pessoas querem ser alguma coisa que elas não são. Eu não julgo a realidade de ninguém, cada um sabe de si. Mas eu acredito que essa necessidade de mostrar que está tudo bem é um problema. Então, isso acaba afetando não apenas a vida profissional, como né, a própria pessoal já está.
suficientemente afetada por conta dessa orientação que a pessoa quer seguir. Mas por que que eu perguntei isso? Por que eu coloquei na mesa esse assunto de você ser mais forte, aparentar ser mais forte do que é? Porque tem Complementando só a porque Ivana, até aproveitando o gancho dela, no meu caso, eu digo com relação a mim, a Mônica explicitou também o caso dela. Como eu tô sempre em evento para cobrir banda, para contribuir com produção, quando eu estou mais tranquila, as pessoas: "Nossa, não saiu, não fez isso, não fez Tem uma aquilo". cobrança, Então, né. assim, é sempre uma cobrança porque você esteja naquele lugar. "Nossa, então não te vi". Nós temos as nossas responsabilidades, não é viver para trabalhar, é trabalhar para viver. Nós temos que saber separar os momentos, não é? Nós temos os nossos convívios, nós temos as nossas atribuições, nossas responsabilidades, mas a gente tem que saber dividir, porque senão a gente começa a tropeçar na nossa própria história. A gente começa a dar espaço para que não para aquilo que não precisa dar, essa abertura toda aí. por que eu coloquei na mesa esse assunto de você aparentar ser mais forte do que é, e usei, uma regra, uma lei de um livro? Porque nos negócios, principalmente para você que conecta, principalmente para você que também faz negócios, quando você senta na mesa muito humilde, muito pequeno, possivelmente você não vai fazer um bom negócio. Quando você se senta maior do que você tem grande chance de fazer um grande contrato. Ou não. Indubitavelmente, até porque, poder tem a ver com conforto. Se você está confortável com o que você é, com o que você veste, com a área que você atua e tudo mais, você vai transmitir segurança. Então, poder está intrinsecamente ligado a isso. Se você está seguro do que você é e tudo mais, eu não digo hierarquicamente, a gente respeita hierarquias e isso está muito além do que a gente possa discutir nesse momento. Mas essa segurança também contribui, porque excelentes negócios sejam fechados, grandes equipes sejam formadas e tudo mais. É ter Você que autoridade, né. conecta é um grupo de negócios. É um grupo de negócios, mas assim, sabe o que que diferencia a gente? Quando a gente fala em networking, tá acostumado àquele networking que tem muito da energia masculina. E recentemente a gente percebeu algo que a gente nem sabia, mas a gente fazia de forma orgânica, que está muito em voga, netweaving, que é você tecer a rede, netweaving, tecer a rede. E tem muito do espírito feminino, que é essa questão de se conectar, de se ajudar, de se unir. Isso é muito o espírito do Força que Conecta. A gente promove, ele nasceu para conectar as mulheres, para elas se encontrarem, fazer essa troca, uma conhecer a outra, gerar negócios. Mas hoje em dia a gente tem tudo isso. Nasceram muitas empresas, muitas parcerias, muitos novos grupos, muitos negócios ali dentro, mas o mais importante, nós criamos vínculos. Vínculos, e a gente está muito carente hoje em dia de vínculos. Amizades, muitas amizades nasceram ali, amizades fortes. Então a gente vê hoje parceiras que elas montaram um negócio juntas, mas elas estão vinculadas, amizades, convivendo umas com as outras, viajando juntas. E isso é muito mais importante, porque no dia a dia a gente sabe que a gente tem que trabalhar, a gente se vende o tempo todo, a gente precisa gerar negócios, porque é o dinheiro que move. Não dá para a gente viver só de discurso. A gente, no final do mês, o boleto não vai ser pago com discurso. A gente precisa gerar lucro, não é? Mas esse seu projeto, você acaba usando também das crises para promover a transformação através do profissionalismo, né. Sim, sim, a gente faz essas trocas ali dentro, né. Então, quando a gente criou esse projeto lá 6 anos atrás, nem eu, nem a Silvana, a gente sabia o que a gente queria, mas a gente não sabia que ia chegar a tanto e que ia durar tanto. Porque nós pegamos o nosso primeiro ano, o ano seguinte pandemia, foi um balde de água fria Eu ia ali. complementar com isso mesmo, essa
essa linha antes pandemia, depois da pandemia, né? Tudo que aconteceu e essa coisa toda, né? Então, a gente vinha num auge dos nossos encontros presenciais, tudo maravilhoso, vem a pandemia. Como todo mundo, eu parei, eu falei assim, E agora? e agora? Acabou, eu me desesperei, eu chorava com meu marido assim, a gente estava com um projeto lindo, maravilhoso, e agora a gente não pode se encontrar. Eu acho que a maioria das pessoas ficou assim. Mas a sorte é que a gente sempre tem alguém do nosso lado para dizer assim: calma, Vai vamos, se ajustar, vamos vamos ajustar, procurar vamos para o alternativas. online, porque foi todo mundo E para foi todo mundo descobrindo como e utilizar o online, foi ali uma principalmente em grande reuniões. descoberta, né? Todo mundo foi ali. E o Força que Conecta também foi. E foi uma grande ajuda, porque todo mundo precisava desse apoio, desse carinho, e nós fomos fazer os nossos encontros online, e fomos aprendendo e descobrindo as ferramentas que ninguém usava. A gente foi usar gratuitamente, depois a gente foi comprar, a gente foi aprendendo junto. E eu acho que isso foi Isso fortaleceu extremamente mais fortaleceu, ainda. e fizemos a primeira oportunidade que nos foi dada, voltamos para o presencial com um número limitado, todas de máscara, temos os encontros, gente de máscara, álcool gel, distanciamento, Toda a crise que a gente passou, né. toda a crise. Então, o nosso grupo viveu e a gente conseguiu encontrar saídas, como quase todo mundo conseguiu, não é mesmo? É. Se ajudando, se fortalecendo e ouvindo, né? Porque É a adaptação às mudanças, sejam elas quais forem, a gente vai se ajustando, né. vai se ajustando e é isso assim que na comunicação, né? Dos negócios, a comunicação, isso é meio importante, a gente saber ouvir. Às vezes a gente quer chegar e só falar, eu vou vender, eu vou oferecer o meu produto e não escuta o que o cliente quer. E as empresas que sabem escutar o cliente e oferecer aquilo O que está sendo que ele está que ele buscando está buscando, são as empresas que estão hoje se dando se melhor, destacando. se destacando no mundo. Todas as pessoas, empresas, pessoas, quando elas conseguem ouvir e tentar entregar aquilo que a pessoa está procurando, no fato. Exatamente. É a questão de saber publicar na hora certa, né? Saber o momento exato para aquilo. É claro que a gente jamais vai se debruçar nas perdas e, nossa, houve tanta tristeza naquela época. Mas os novos modelos de negócio, especialmente assim, essa opção pelo home office, essa questão de você estar no conforto da sua casa e conseguir construir da mesma maneira, eventualmente até melhor, porque você está perto do seu pet, você está mais próximo da sua família durante o dia. Então, assim, é tentar extrair as coisas positivas mesmo em momentos de turbulência, porque há a possibilidade. A gente não pode única e exclusivamente focar no que há, no aspecto negativo daquilo. Não houve as novas modalidades de comunicação, essa questão de Sim, você teve uma abertura muito conseguir maior. conseguir abrir esse mercado e dar e montar essa rede de apoio. Então, saber extrair o melhor de cada momento é importantíssimo. É o bom para essa Adaptação, né? é, O poder de se adaptar. Ué, sejamos maleáveis, né? Todos É, nós precisamos, flexibilidade, né? adaptação. Porque não é sempre aquelas velhos clichês, né? Não podemos ter síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu Sim, cresci assim, você sempre assim. Eu Exatamente. gosto sempre de usar outra música. Eu prefiro ser essa fazer metamorfose ambulante. ambulante. Exato. Porque imagina se eu, como comunicadora, Você se isola. ficaria isolada, eu como se eu ficasse só com o papel de âncora. Eu não sou âncora, nesse meio tempo eu já fiz várias funções. Você pode narrar tudo, o seu currículo Exato. é uma metamorfose ambulante. É isso. este é o Poder SA, Sucesso e Autoridade. Estamos recebendo Ivana Bach, Flávia Paz e apresentando junto comigo Mônica Marra. Foi falado aqui que, aliás, estamos com 3 mulheres. Eu falei no começo do episódio que eu estava sobrando aqui. Estou me sentindo aqui. Mas a Ivana falou há pouco. Conduza. A Ivana falou há pouco que existe uma grande competição entre as mulheres. Então, as 3 mulheres podem muito bem falar disso aí. Eu vou levantar uma questão aqui, que a concorrência realmente é grande, né? Mas ela pode ser usada como estímulo,
Você pode pegar um concorrente seu e se inspirar, se estimular para poder fechar um negócio, para poder vencer uma concorrência, para você realmente se dar bem. Concorrência, é claro que é saudável, mas também tem um outro lado, né? Tem um outro lado que se diz que você deve aniquilar o seu concorrente. Você prefere aniquilar o seu concorrente ou usar o concorrente como estímulo, como inspiração para vencer? Eu acho que a gente não pode, a gente deve conhecer o concorrente para ver as as Estratégias. estratégias, né, as fragilidades e as fortalezas e o que que eu preciso melhorar, o que que eu sou melhor. Aniquilar, não sei se é essa a palavra, eu acho que se você se preocupar em fazer um melhor, em entregar o melhor, é o mercado que vai determinar. O seu sucesso vai ser a melhor resposta. Essa é a melhor resposta. Então, se eu ficar focando que eu preciso eliminar, aniquilar o outro, é uma energia, Outra chance. é uma energia que você está colocando para algo que não é bom. Eu acredito muito em energia. Pensamentos bons que vão, Atrai. eles vêm. Ações boas que vêm. Eu penso assim, eu ajo assim na minha vida. Eu não fico preocupada se Você eu. planta e colhe, né, Ivana? Mesmo que a gente às vezes tenha que recuar um Sim, pouco para dar espaço para as outras pessoas, para quem tá se sim. destacando, você dá o espaço para ela, depois você vem com as suas estratégias Sim. além disso. Olha, quando eu trabalhava como âncora, foram 14 anos. Todo ano eu saía de férias e alguém me substituía. Essa pessoa poderia ficar no meu lugar, não poderia? Sim. Ela poderia ser melhor que eu, ela fazer as estratégias dela. Eu nunca deixei de tirar férias e nunca tirei férias, uma quantidade menor, porque eu me preocupava que aquela pessoa ia me substituir. Autoconfiança? Pode ser. Mas não, eu pensava assim: o que tiver de ser, vai ser. Se ela tiver que me substituir, ela vai me substituir. Então, eu saía para minhas férias, curtia e voltava e dava tudo certo, porque eu não ficava perdendo o meu tempo com isso. Você solta e confia em quem você é. Confiava no meu trabalho e assim, durante 14 anos deu certo. E a Flávia? Eu penso da mesma maneira. Eu não vejo como uma excelente estratégia aniquilar É? algum oponente, nem nada disso. Eu até comentei, um amigo meu estava nos visitando em Laranjal Paulista, ele mora na Europa hoje. Aí eu comentando justamente com relação a esse mercado mais segmentado. Às vezes, eu tento me colocar para escanteio um pouco para dar um respiro, deixar as coisas fluírem, mas daqui a pouco eu já estou inserida no contexto. Por exemplo, semana que vem há um evento em Laranjal Paulista, naquela região, depois tem em Serquilho no próximo mês, todos segmentados, todo dentro desse público do rock and roll. Hoje, quando eu vou ver, eu já estou inserida, porque as pessoas me procuram para realizar esse tipo de auxílio, porque eu sei com quem, dentro desse mercado, eu consigo saber com quem eu vou conversar, que tom eu vou, porque o tom de um encontro de carros antigos é diferente de um tom que eu vou levar para um encontro de motociclistas. O público é diferenciado. É um público um pouco mais vanguardista, ou a pessoa vai tirar aquela preciosidade da garagem para colocar ali em exposição e tudo mais. Então, é diferente daquela pessoa que está o tempo todo circulando com sua moto e vai única e exclusivamente para bater um papo naquele final de semana. Então, cada público tem um tom para você conversar. E quando eu vou ver, eu já estou inserida no contexto. Fora da minha área de atuação, a gente teve aí, a grosso modo, para se pensar, essa explosão da sobremesa aí, da guloseima, o morango do amor. Uma confeiteira explodiu com essa novidade e tudo mais. Depois, houve todo mundo fazendo. Tava todo mundo fazendo? Tava, mas um oferecia um brinde junto, ou um sabia vender de uma outra maneira. Então, acredito que dentro do mercado há espaço para todo mundo. Se você souber o que você está fazendo, você vai se manter. Vai.
uma emissora de televisão, como a Ivana pôde atuar por diversos anos. A emissora está aí porque ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe como ela vai fazer. Então, eh, tem espaço para todo mundo, não se deve pensar em aniquilar, tem que saber utilizar para a sua verdade. No que você pode ser poderoso com aquilo, não é? Então, imprimir a sua marca, fazer com que as pessoas te procurem, não por praticar um valor mais em conta, vamos colocar assim, porque você sabe o que está fazendo, porque você é um bom profissional. Então as Você tem pessoas vão te autoridade, né? É Autoridade a exatamente. que entrega credibilidade, né? Essa valor. postura com o que você faz é importantíssimo, é primordial em qualquer lugar que você esteja. Sim. A impressão que eu tenho é que as mulheres são mais concorrentes, mas os homens são mais maldosos. Porque no mercado masculino, o mercado é cruel. O mercado masculino, ele aniquila o concorrente. As mulheres que são mais concorrentes, talvez justamente por serem mais sensíveis, pensam diferentes do homem. Talvez porque as mulheres buscam não apenas o conhecimento, mas o autoconhecimento. Eu sou uma defensora hoje das ferramentas de autoconhecimento. Somos. Porque assim, e não porque eu fui criada nessa cultura, justamente porque eu não fui criada nessa cultura. Eu fui criada num ambiente assim, tem que estudar, tem que batalhar, tem que crescer, não dá para pensar, e vamos lá, e assim, né? Nasci nos anos 70, vivemos anos 80, anos 90. Nada disso estava em voga, nada disso era falado. Não fomos ensinados para isso, Não Ivana. A gente não fomos. aprende isso na escola. Não aprende na escola e não aprende dentro de casa, porque muitas pessoas Tinha aprendem dentro de casa. tinha a ver com cumprir o ABC, ó, fez ali, estudou até tal, cumpra Isso. com aquilo e, Cumpra com aquilo e bora lá. né, E as mulheres com essa questão da sensibilidade, do cuidado, do olhar diferenciado, já tem um pouco mais essa vertente. Então, eu vejo muito isso. Essa coisa da potência masculina, de que você não pode mostrar fragilidade, não pode Sim. mostrar nenhuma fraqueza, não pode buscar ajuda de um terapeuta, porque vão dizer que eu sou fraco. Mas os homens, eles são mais cruéis, mas eles são mais diretos. Eles te aniquilam e pronto. A Provocador. as mulheres, elas trabalham por trás. Quando elas querem te aniquilar, Sim. elas colocam uma estratégia por trás. Quando você descobre, Não, o homem já também faz aconteceu. isso, ele dá o tapa, esconde a mão, é isso que você quer É, dizer. Isso é via de regra, sabe, é em 100%. Mas é o que a Mônica falou, existe também, em todos, independentemente de gênero, É, nós temos isso. E também é uma questão, os homens estão há mais tempo fazendo negócios. sim, exatamente. Nós ainda estamos há menos tempo, então tem tudo isso. Mas eu acho que assim, a gente tem que buscar se inspirar naquilo que há de bom no universo masculino. sim. E o autoconhecimento, isso aí já vai gerar um outro podcast pra gente. O autoconhecimento é libertador, né, Ivana? É libertador. Né, Flávia? O que é Com mais certeza. importante a gente saber do que a gente, as nossas características, o que a gente não gosta, o que a gente não quer, que não faz parte, para a gente poder seguir, né? Eu sempre, eu cresci e convivo com uma máxima a respeito, falando a respeito de mim mesma, que eu sou muito pragmática. É muito fácil saber do que eu gosto e do que eu não gosto. Então, eu nunca vou conseguir dourar muito bem a pílula. Então, eu vou muito direto e reto no que eu sou. É muito fácil saber do que eu gosto e do que eu não gosto. Então, eu acredito que autoconhecimento tem a ver com isso. Se você sabe o que você gosta, o que você não gosta, você consegue diferenciar e colocar cada pingo no i que você necessita para formar sua jornada aí, não é? Então, conhecer-se é o primordial. É. Você tem que saber sobre você e tudo mais. Mas às vezes a gente tem essa questão, eu também sou uma pessoa muito direta. E às vezes o mundo não gosta. Às vezes não, o mundo não gosta muito de pessoas assertivas, papo reto. As pessoas gostam, né? Que doure a pílula, Confundem chás e as sorrisos, pessoas tapinha nas confundem com costas. grosseria, isso é Sim, muito Estimular o problemático, né? ego. sim. Mas a partir do momento também, assim, que você sabe dessas suas características, você começa a desenvolver uma comunicação um pouco mais suave para isso, porque tudo é uma questão de forma de falar,
tom de voz. Eu, por exemplo, às vezes eu sou muito explosiva, então você fala uma coisa, eu já Rebate. rebato. Então, como eu sei que eu sou assim, aprendi que eu tenho que respirar, não responder aquele e-mail Naquele naquele momento, momento, não mandar um áudio, porque o tom de voz revela muito, né, como que você mesmo não querendo, às vezes mesmo não revela, querendo, mas né, uma revela. autoridade. Então, ou reescrever aquele WhatsApp várias vezes, É, trocando os verbos para ser bem entendido. para Falar corretamente o português, eventualmente, já é visto como algo eu vejo de uma maneira absurda, porque o mínimo que nós podemos fazer é falar corretamente a língua que nós temos aqui. Mas é visto, porque fulana fala corretamente, né, ou É, usa não, o português da maneira adequada, é esnobe. Então, assim, é essa deturpação de como a mensagem vai chegar. Nós sabemos sobre nós, obviamente, eu sei o que sai, a mensagem que eu quero transmitir, mas a gente não sabe o que vai chegar no é. ouvido Esse desse podcast já interlocutor. está gerando assuntos para um próximo, mas a Exato. gente está com tempo limitado. É. Bom, então falando de comunicação, falando de mensagem, então, a gente tem que estar sempre adaptando, ajustando a mensagem. A Ivana falou há pouco que ela é papo reto, como eu também sou papo reto, né? É direto, reto, olho no olho. Mas eu pergunto para você o seguinte: nas técnicas de negociações, tanto da Ivana quanto da Flávia, vocês colocam as cartas na mesa logo de cara? Porque o papo reto geralmente quer colocar as cartas na mesa logo de cara, mas as boas estratégias diz que você não deve colocar todas as cartas na mesa. Como é que vocês fazem nessa hora? É uma Por pergunta conta do poderosa. por conta do público com que eu trabalho, geralmente sim. Geralmente eu já deixo, o preto no branco e se for de interesse Mas não deixa de uma margem? aí que tá, a margem para mim é o pulo do gato. É justamente como eu vou trabalhar aquele tipo de executar aquele tipo de trabalho. Eu tenho uma maneira de escrever, porque eu tenho uma comunicação muito grande Na escrita. na escrita. Então, assim, as pessoas começam a entender que sou eu escrevendo aquilo. Então, a questão de você imprimir a sua marca e sempre aquele pulo no gato de como você vai lidar com o público, seja no modo virtual ou no modo pessoal, é o que é essa margem. Então, se a pessoa me procurar dentro dessa margem, daí a negociação é outra. E aí, Ivana? então, Cartas na mesa? cada caso precisa ser um caso e cada contrato, cada trabalho que eu faço, sempre aparece uma nova brecha. Então, assim, você tem que sempre deixar muito claro, né, os limites, né, os acordos, mas, margem tem, a gente tem um teto e tem um piso. E eu acho que existe uma questão principalmente ligada à comunicação, a comunicação negócio. As pessoas desvalorizam muito, principalmente com o advento das redes sociais e disso aqui. Então, hoje em dia todo mundo é um filmmaker, todo mundo é um narrador, todo mundo é um apresentador, todo mundo é tudo. Ok? E aí o mercado quer direcionar o quanto vale o teu trabalho. E ninguém pode colocar valor no teu trabalho, somente você. E o mercado é livre para escolher. Só você sabe a sua trajetória, o seu conhecimento, o seu comprometimento, tudo isso. Então, Todo o ninguém. seu conhecimento que está envolvido, É né. porque a gente não entrega um produto fechado, a gente entrega é algo diferente. Então, se você vai escrever um texto, se você vai fazer uma revista, se você vai organizar um evento, para cada evento você sabe como que você vai tratar, que você acabou de falar, com o público. Então, a partir do momento que você sabe do seu valor, você sabe o que você entrega, você tem esse poder de negociar. E o cliente vai decidir se quer esse perfil, não, e ele está livre para escolher um outro perfil, pagando menos. Só que a gente precisa manter a firmeza ali, assim, eu sei o que eu entrego e esse é o meu valor. Ponto.
Mas essas cartas que o Wander está falando de jogar na mesa, a gente, como você falou, desculpa, Ivana, a gente sempre consegue entregar um pouquinho a mais. Então, determinadas negociações a gente vai entregando conforme vai gerando o trabalho e as negociações. Quando você entrega tudo de pronto, eu penso que não é tão valorizado. Quando a pessoa com quem você está negociando consegue descobrir que você tem mais potencial e você consegue crescer mais, ela, opa, esse é diferencial e esse eu quero ao meu lado. Então, eu penso que nem todas as cartas, uma cartinha na manga a gente tem que estar sempre Sim, guardando Que é a pra margem. gente, é a margem, mas aquela gordurinha. eu acho que over delivery você tem que ter como certeza, É, sempre. Não, lógico, você não deixa claro isso, mas você todo o trabalho que você fizer, sempre entregar a mais. "Ah, mas eu não fui contratada para isso". entrega mais, mostra o seu Exato. potencial. É muito limitado. A gente não vive mais nesse mundo CLT Prazo que que as eu vou lá, pessoas são né. comprometidas mais, você combina uma coisa, não acontece aquilo, comprometimento, prazo, e realmente entregar um pouco a mais é importantíssimo. Até porque nós somos múltiplas, né? Então nós somos plurais, nós conseguimos, nós temos essa capacidade. Poder trata-se sobre isso também, né? É poder entregar a mais, é poder dar conta do que nós abraçamos. E falar não também é profissionalismo. Sim, Sim, Lembremos disso, né? Não precisamos abraçar o mundo, mas uma vez que tudo está levando levando crer que o mundo vai nos abraçar, então a gente vai tratar esse mundo com carinho, com cuidado e falar não na hora que precisa, porque é profissionalismo, nós podemos e devemos ser transparentes, e quando a gente diz sim, cumprir com tudo. sim. Bom, a gente está na reta final já do Poder SA, né? Mais um episódio que já estamos terminando. E a gente começou falando com a Ivana sobre fake news, né? Que o jornalismo deu uma mudada muito grande. Nós temos duas jornalistas aqui. Então, para a gente praticamente já caminhar para o fim, falar um pouquinho do jornalismo atual, falar um pouquinho do que está acontecendo aí. É muita mentira, não é não? Ou meias verdades? No jornalismo não deve haver, mentira, Não, então não é jornalismo. essa é a ética. Esse é o. Fake news não nasce da premissa do jornalismo. Mas eu acho que nós estamos vivendo um mundo muito acomodado e um mundo muito polarizado, onde as questões políticas a gente sabe que nunca houve isenção. Isenção é uma palavra Nunca houve. nunca houve, né. Mas A gente sabe que sempre teve os interesses econômicos, políticos, sempre. Mas agora parece que está muito mais evidente. E É, aí não existe uma clareza, né? Porque, por exemplo, um veículo que se ele chegar, como nos Estados Unidos, isso é muito comum. Eu sou democrata, eu sou republicano. Então você já tem clareza que você vai seguir aquele veículo, porque tem a ver com as suas convicções. No Brasil, isso não é muito claro. Então fica assim as vertentes, né? aí se deve um pouco também, talvez, ao bipartidarismo e aqui ao pluripartidarismo, né. Isso atrapalha. E a acho que nem polarização. todos Nós estamos vivendo estão prontos polarização. para isso também. Polarização. e isso de uma maneira ou outra, essa questão de lado A, lado B, sempre existiu, porque você escolhe o que você melhor vai se adaptar ao seu time, sua banda favorita, essas coisas sempre existiram em diversos aspectos. O que eu acredito é que agora nós conseguimos ter informação sobre como a máquina funcionava antigamente e hoje é muito mais visível. Então a gente tem essa possibilidade de acessar informações. Eu, numa experiência muito subjetiva no caso, eu sempre comento. Para eu ter formado o meu ponto de vista sobre determinado. Primeiro que eu não vou entrar no assunto se eu não tiver convicção sobre o que eu vou falar a respeito dele. Para eu ter formado esse meu posicionamento, a minha forma de ver o mundo e tudo mais, eu li ambos os lados, todos os lados possíveis. Eu tenho literatura de A, B e C dentro da minha biblioteca. Então, é muito
é muito pequeno você pensar em observar única e exclusivamente um lado. E eu assisto hoje todas as publicações A, B e C justamente para fazer esse contraponto. A gente não pode observar um lado só. É muito perigoso. Você fica restrito, ou ali, quem você convive, aquele universo vai ficar restrito, e essa restrição, essa forma muito pequena de se observar o mundo vai respingando nos seus. Então, nós temos poder ser exemplo também. Então, Precisamos furar essas bolhas, né? precisamos. Hoje mais do que nunca precisamos, porque nunca se teve tanta informação e tão pouco conhecimento. Flávia e Ivana, o que que eu não perguntei que vocês gostariam de responder? Flávia, Meu time, graças a Deus. então vai. Eu sou corintiana de sempre para sempre. Amor a gente não Vocês escolhe, acabaram de eliminar o Palmeiras, você está não reclamando? é? Amor a gente não escolhe. O Palmeiras, ele dá uma fraquejada, dá uma Uma sambada amarelada, frente ao né? Corinthians, né? Tem dado, na verdade. Aliás, o bom de sair do clubismo é comentar que o Abel Ferreira é um baita técnico. Mas o E Palmeiras tem aqui muito. eu, O um que eu sou Palmeiras, vento. o Palmeiras tem muito compromisso. Isso vai gerar um outro Não era um bom podcast. negócio a Copa do Brasil. Não era um Indubitavelmente. bom negócio. O Veio Palmeiras da Copa sabe, do Mundo, veio da Copa do Mundo já Palmeiras sabe jogar desgastado. Libertadores. Obsessão. Você está entendendo? A Exatamente. gente tem os bastidores, né? Tem os Eu falo que bastidores. assim um dos maiores halterofilistas e tudo mais ultimamente realmente são os jogadores do Palmeiras, porque é tanta taça sendo levantada que aquilo tudo é impressionante, é um trabalho magnífico Não é que o da Palmeiras Leila e do entregou, Abel. não é que o Palmeiras entregou, mas veio de uma Copa do Mundo de clubes, tem uma Taça Libertadores e tem um Campeonato Não é Brasileiro. prioridade. Ou seja, ele está em todas as frentes. E Corinthians, sempre na vice-liderança, sempre na Corinthians liderança. sendo eliminado da Sul-Americana, que não sabe jogar competições aqui do continente, não está na Libertadores, agora ficou apenas com a Copa do Brasil e com o Brasileirão. Ivana, Palmeiras valeria um podcast, porque nós temos aí, uma mulher poderosíssima à perfeito, frente, que levou o perfeito. profissionalismo E a Leila, como um negócio. A ela é Leila poderosa. eu sou fã. Leila é Um poderosa. técnico que não Deveria ser fica presidente da fazendo CBF. mimimi, que não Sou está querendo totalmente agradar, ele está lá para entusiasta da fazer o ideia. trabalho dele, ele sabe o que ele quer, ele tem um time, ele tem uma equipe, ele tem propósito, ele tem liderança, ele não está para agradar a torcida, e nós brasileiros a gente quer. É, Muito. o brasileiro o que que quer? Se perde um jogo, já quer que demita o técnico. Verdade. Ali é um projeto, gente, é um projeto E de vem dando certo, sucesso. De sucesso. financeiramente, e Como no que diria diz Luxemburgo, respeito. como diria Luxemburgo, é um projeto. Então, Projeto, é um projeto. dá resultado. Quando a gente Né? pensa que o pod está terminando, a gente começa um outro pod falando sobre futebol. Ivana, eu não perguntei para você, você gostaria de responder alguma coisa que eu não te perguntei? Quando será o próximo Força que Conecta? Estamos Então, fique à ansiosos. vontade. 29 de outubro. Daqui a 2 meses. 29 de outubro, última quarta-feira do mês de outubro. Siga as nossas redes sociais, Vai ser aonde? Força que Conecta. Vai ser no Pitangueiras, eventos, 8h30 da manhã. Então, a última quarta-feira, a última manhã da quarta-feira de De outubro? outubro, fechem a sua agenda para estar conosco, fazendo network, Quem sabe a gente vai estar junto nessa. Quem sabe não, estaremos. Estaremos. Já conectamos De aqui repente, três. podemos levar o Estamos podcast lá? Por que não? irei. Por que não? Podemos Iremos. combinar. Vamos conversar Vamos aí. conversar. Iremos. Tá bom? Não sei se eu tenho essa oportunidade, mas eu gostaria de deixar minha rede social. Não, eu ia perguntar exatamente isso. Como Estamos redatora conectados, é a força que conecta. como redatora e atuante no mercado da publicidade e marketing de conteúdo, arroba Flávia Paz, é com I de igreja, S de sapo, P-A-I-S, arroba Flávia Paz Silva, tudo junto. No Insta você pega o link, trita tudo ali. @Força que Conecta, sem o cedilha, e @IvanaBac, B-A-C-K, é a minha rede pessoal e onde eu divulgo a minha vida. Não muito, porque eu não sou muito influenciadora nesse ponto, mas principalmente as questões ligadas ao trabalho, eu estou sempre divulgando lá. Mônica Marra, o arroba. @monica.marra, segue nas redes sociais e segue o Poder SA, podcast Poder SA. Muito bem, finalizamos um Poder SA, Sucesso e Autoridade, com Ivana Bach, Flávia Paz e a minha nova colega aqui, apresentando junto comigo, Agradeço essa Mônica Marra. parceria. Agradeço a parceria. Acho que a gente tem muito
a aprender e a entregar. Então, eu espero que a gente constitua uma carreira muito sólida nesse esse início desse podcast, na minha estreia. Estou muito feliz, muito grata, e as conexões abram as suas consciências para tornar a realidade próxima da gente. É esse o caminho. Este é o Poder SA. E ela é a voz do Poder SA. Tá na vinhetinha de abertura lá. Aquele abraço, gente. Valeu. Obrigada, menina. Obrigada.